2024. Voltarmos a meditar sobre Neemias nesta manhã, então é importante, é significativo para nós, porque Neemias trata exatamente disso, de liderança piedosa, e nós vamos observar princípios importantes nesse capítulo 2. Hoje nós vamos meditar do versículo 11 ao versículo 20. Este será o nosso texto. E aqui nós temos claramente muitos ensinos sobre a postura de um líder no exercício de sua liderança em tempos críticos ou em tempos de crise. Então abra sua Bíblia, nós vamos meditar nesse texto e vamos lê-lo agora. Neemias 2, de 11 a 20. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler esta passagem, vamos meditar nela nessa manhã, vamos aprender muitas coisas aqui nesta manhã com esse texto sagrado. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, bendito seja o teu nome pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, que és o Deus que levanta servos para obras importantes. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor é quem os fortalece. O Senhor é quem os capacita. O Senhor é quem lhes dá sabedoria. O Senhor é quem lhes dá discernimento. O Senhor é quem lhes dá prudência para agir. A obra é tua, Senhor. A sabedoria é tua. A vontade é tua. Nós somos servos teus. E pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos o teu querer, que o Senhor nos dê crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, que o Senhor
faça penetrar o texto sagrado em nós, pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos. Ó Senhor, encoraja o teu povo. Encoraja, Senhor, aqueles chamados para empreenderem força, inteligência e adoração no serviço a Ti. Que o Senhor atraia os nossos olhares sempre para a Tua glória e não para o que está ao nosso redor. Que o Senhor permita que nós não tenhamos a nossa atenção na Tua obra desvirtuada, desviada pelas muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Que o Senhor solidifique o nosso propósito em Te glorificar, em edificar a igreja e proclamar o Teu nome entre as nações. E que esse desejo do nosso coração seja permanente. Que as coisas passageiras desta terra, que as oposições diabólicas ou humanas, não sejam para nós destrutivas. Mas, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para o que o Senhor nos chamou a fazer, para o que o Senhor entregou nas nossas mãos. Que os nossos olhares não estejam postos, nem assustados, diante das dificuldades que surgirão à nossa frente, ao nosso redor. Que os nossos olhos e o nosso coração estejam postos num grande propósito que o Senhor estabeleceu para nós, que é glorificar o Teu nome. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra e para vivê-la. É o que nós te oramos, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou falar muitas coisas aqui, irmãos, nesta manhã, sobre liderança no contexto da igreja, no contexto da vivência de uma igreja evangélica, mas certamente, à medida que eu for tratando vários pontos nesse texto, o coração dos irmãos e o próprio Espírito Santo guiará a algumas aplicações que podem extrapolar o contexto da igreja. Certamente, a palavra e o Espírito Santo vai guiar o coração dos meus irmãos a fazerem aplicações a vários contextos distintos, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer outra esfera social em que estejamos inseridos. A liderança piedosa, meus irmãos, contará com a bênção de Deus, mas nós precisamos estar cada dia mais cientes de que uma liderança fiel não é sinônimo de que não enfrentará dificuldades. Uma liderança fiel não é sinônimo que não enfrentará oposições. Uma liderança fiel não é um sinônimo que não observará e enfrentará investidas no decurso do trabalho que está sendo realizado. Neemias era um homem piedoso, era um homem crente, um homem temente a Deus, e só queria servir a Deus reconstruindo os muros de sua cidade. Qual era o pecado disso? Os irmãos veem algum? Não há pecado nisso. O desejo de Neemias era a glória de Deus e o bem do seu povo. Mas, mesmo quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, desejando o bem do seu povo e a obra de Deus, é possível que grandes oposições se levantem para perturbar a ordem do trabalho. É possível que opositores se levantem e zombem e menosprezem e desprezem e tentem até interromper a ordem do bom trabalho. E esses ataques podem vir de vários lugares, e inclusive de lugares inesperados. Mas aqui nós vamos observar, nesta segunda parte do capítulo 2 de Neemias, que o trabalho deste homem em animar o povo para empreender essa edificação do muro, ou essa reedificação do muro, nos ensina que líderes eficazes na igreja terão dons para encorajar o povo. O dom de encorajamento faz parte do dom da liderança. Aquele que foi chamado para ser líder tem também dons de encorajamento. E repito o que eu disse em sermões anteriores: líder não é simplesmente aquele que gosta de mandar. E líder também não é simplesmente aquele que tem poder de influência. Porque alguém pode ter poder de influência para destruição, mas não é líder. Alguém pode ter poder de influência para perturbação do povo de Deus. Alguém pode ter poder de influência
para desviar o povo de Deus dos seus propósitos. Assim nós lemos nas epístolas de Paulo, principalmente nas pastorais. Alexandre o Latueiro é um exemplo disso. E vários outros que tinham influência no meio do povo, mas não para o bem do povo, para o mal do povo. Então não se surpreenda quando você estiver fazendo algo para Deus e você enfrentar dificuldades. Não se surpreenda quando você enfrentar investidas, ou quando for envergonhado, ou humilhado, ou o seu trabalho for desprezado. Não se surpreenda, porque isso faz parte do processo, isso faz parte do trabalho, isso faz parte do que Deus nos chamou a fazer. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, nós somos os apóstolos, os pastores, nós somos o lixo do mundo. O lixo, a escória, aqueles mais desprezados, aqueles que não têm valor diante dos olhos dos homens. Mas Deus nos chamou para fazer a sua obra. Deus nos chamou para ensinar a sua palavra. Então o que temos aqui? Vamos observar. Versículo 11, Neemias chega a Jerusalém, onde ele esteve 3 dias. O versículo de número 12 começa a nos mostrar uma narrativa aqui interessante, porque Neemias, no capítulo 1, nós observamos isso, ele tinha tido informações do que estava acontecendo em Jerusalém, ou o estado real da cidade, o estado real do muro. Ele se informou. Ele sabia o estado das coisas, mas pelas informações que chegaram. Agora ele quis ir lá. Ele quis ver com seus próprios olhos. Ele queria examinar o estado da cidade. Veja só o que diz o verso 12. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Algumas coisas nesse versículo 12 são interessantes de observarmos. Veja o horário que Neemias vai observar a cidade. Que horário? À noite. Por quê? Porque era um trabalho que ele precisava fazer com meditação, com tranquilidade, sem atrapalhos. E ele não queria chamar a atenção. Há um trabalho na liderança, irmãos, que é invisível, que ninguém vê. E que não é para ninguém ver. Neemias sabia disso. Mais abaixo ele vai dizer que não declarou a ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração. A ideia disso aqui não é a ideia daqueles crentes que dizem que vão orar em silêncio para que Satanás não atrapalhe. Já viu os crentes dizendo isso? Vamos orar em silêncio para que Satanás não ouça e atrapalhe a nossa oração. Ou o que Deus vai fazer, ou atrapalhe Deus de responder a nossa oração. De fato, Satanás pode tentar atrapalhar várias vezes, de várias formas, a nossa vida. Mas uma vez que Deus queira responder uma oração, ele vai responder, independente de Satanás. Ele vai fazer. Mas aqui o que compete nos aprender com Neemias é o seguinte: nem tudo o que Deus coloca no nosso coração deve ser revelado. Há coisas que haverá um tempo específico. A Escritura diz, lá no Novo Testamento, que João Batista ficou nos desertos até o tempo de se mostrar a Israel. Não sei se os irmãos lembram desse texto. Havia um momento de João aparecer. E havia um momento de estar nos desertos. Há um momento de calar, diz o sábio. Há um momento de falar. Esse não era o tempo de Neemias falar. Neemias nos mostra aqui a prudência de um líder maduro. Um líder maduro tem planos. Ele investiga. Ele estuda a situação. Ele não é precipitado. Ele precisa ver as coisas de perto. Ele precisa examinar com paciência, sem atrapalhos, sem distrações, para que ele consiga, de fato, fazer um diagnóstico da situação, para que ele empreenda um trabalho verdadeiramente que glorifique a Deus. Veja que no versículo número 12 ele ainda diz que não havia com ele nenhum animal, senão apenas o animal que ele montava. Havia aqui uma limitação. Neemias tinha poucas pessoas com ele, mas havia uma limitação de transporte. E Neemias enfrentava essa limitação também. Neemias teve várias limitações. Então aqui também precisamos aprender algumas coisas a respeito da liderança. E eu quero me voltar
nessa aplicação, especificamente aqueles irmãos que estão na posição de liderança da nossa igreja e vão assumir também cargos de liderança a partir do nosso culto hoje à noite. Muitas vezes nós escutamos irmãos dizendo assim, dizendo com piedade e com verdade: eu tenho limitações, eu acho que eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa aqui de modo pastoral. Vocês acham que eu consigo? Quando nós vemos um líder trabalhando e as coisas acontecendo, nós temos a ideia clara de que aquela pessoa é muito capaz. Mas não é. A capacidade vem do Senhor. Deus nos dá dons, nos dá habilidades. Mas uma coisa é você ter habilidade para falar. Outra coisa é você conseguir liderar um povo, um grupo. É muito diferente. E não é liderar para um evento. Não é levar uma multidão para uma confraternização numa chácara. Isso é fácil fazer. Todo mundo gosta de piscina de sol. Vocês não gostam? Todo mundo gosta. Mas liderar um povo como Moisés durante 40 anos no deserto, vocês acham que Moisés tinha capacidade? Ele foi treinado no Egito, nas ciências do Egito, era um intelectual de ponta, era um escritor impressionante, o domínio que Moisés tinha dos gêneros literários antigos, da história, das ciências da época, era impressionante. Ele era um homem realmente muito preparado. Mas você se lembra de várias vezes que ele disse: Senhor, não quero mais não. Dá certo não. Eu não aguento não esse povo. Você viu Moisés abandonando? Não, ele não abandonou. Mas a outra pergunta, você viu ele desejando abandonar? Várias vezes. Por quê? Porque ele tinha um senso de incapacidade constante em lidar com as dificuldades, com os pecados do povo de Israel, com a teimosia do povo. Então, nem Moisés, nem Neemias, nem você, nem eu, somos absolutamente capazes. Quantas vezes nós vimos grandes líderes fracassarem? E eles fracassam, não se iluda. Grandes líderes fracassam. Porque eles não são Deus. O único que não fracassa é Deus, irmãos. E eu posso dizer algo também que se relaciona a isso, é que não existirão grandes líderes sem fracassos. Não é possível termos líderes amadurecidos, inteligentes, sábios, piedosos, sem fracassos. O fracasso faz parte da formação de um líder. A derrota faz parte da formação de um líder. E no decorrer do livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias sofre derrotas nesse processo. Mas a gente não está vendo desde o início que Deus está com ele? A gente não está vendo desde o início que Deus abriu o coração do rei? A gente não está vendo desde o início que o povo abraça a ideia de Neemias? Mas a gente vai perceber que esses cidadãos aqui, Sanbalat e Tobias, foram responsáveis por estancar a obra, embargar a obra. Neemias sofreu derrotas. Ele estava fazendo para quem? Para Deus. Em nome de quem? De Deus. Para a glória de quem? De Deus. Mas e por que ele sofreu derrotas? A derrota é parte do processo natural para que nós cresçamos. Você não vai amadurecer na vida cristã sem derrotas, sem fracassos. E os fracassos não devem ter o poder de nos inutilizar. Porque quando o fracasso vem e a gente começa a usar o fracasso para inutilizar o nosso próprio trabalho, isso é uma autossabotagem, irmãos. Então não deu certo aqui, então Deus não quer que eu fique nisso, não. Eu tive muito problema à frente desse departamento, ou à frente dessa empresa, ou fazendo esse trabalho, então Deus não quer, não. Eu vou deixa para outro, eu já fiz a minha parte. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem claramente para os irmãos. Líderes não são os que ocupam cargos.
Porque tem gente que ocupa cargo já pensando em deixá-lo. Ou não é? Tem gente que vai para um cargo porque somente está dizendo assim, eu vou porque não tem ninguém. Porque quando tiver alguém eu saio. Isso não é líder. Isso é alguém que está ajudando. Mas não é líder. Um líder não é assim, não, eu estou indo, eu vou, mas 2 meses, viu? Só aguento 2 meses. Um líder é chamado por Deus para construir algo. Amém, meus irmãos? Construir algo. E alguém constrói o quê? Em 1 ano? Em 6 meses? Constrói o quê? Imagine se depois de 1 ano, fez 1 ano agora do meu pastorado aqui em Caruaru. Se eu chegasse, irmãos, 1 ano já tá bom. Não dá para mim, não aguento mais. É muito difícil. Deus abençoe os irmãos. Eu acho que eu vou tocar no grupo de louvor, ver se tem alguma vaga para mim, vou falar com os meninos. Não, né? Felipe disse que não queria. Liderança é dom. Mas esse dom se desenvolve. Eu disse lá no primeiro sermão, um líder não nasce pronto. Mesmo que ele tenha vários dons natos de influência, de fala, né, de arrebanhar as pessoas, de ser carismático com as pessoas. Isso são dons importantes, mas eles podem não amadurecer. Um líder tem esses dons amadurecidos. Então, o que adianta alguém ter todos esses dons, mas não ter, por exemplo, crescimento espiritual na palavra? Não adianta. Não adianta. Né? Vamos ver o versículo de número 13. O texto diz: de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Irmãos, vejam só aqui algumas coisas importantes. Ele tinha diante de si agora a situação de verdade, ele viu, né? Antes ele ouviu a narrativa, mas agora ele estava vendo a destruição diante dos seus olhos. Ruínas, irmãos. O que tinha aqui diante de Neemias? Ruínas. E qual era o trabalho do homem? Erguer o muro, porque estava tudo para baixo. Estava tudo acabado. Qual é a esperança que você tem diante de ruínas? Não tem nem o que aproveitar, irmãos. Deixa eu ver aqui o que dá para aproveitar. Não tinha nada para aproveitar. Estava tudo na lona, no chão, acabou. Isso é o que estava diante dos seus olhos. Ele precisava ver isso. Mas eu preciso fazer aqui algumas aplicações. Mais aplicações. Primeiro, devemos ter cuidado porque podemos achar que algo está no nosso coração e vem de Deus, quando na verdade é fruto do nosso desejo. Nós temos o desejo, às vezes, de até fazer algo para Deus. Mas não é a vontade de Deus que aquilo seja feito. Nós devemos ter cuidado com isso. Podemos desejar coisas que agradem a Deus, mas que Deus não quer que elas aconteçam naquele tempo. Lá em Atos 16:7, nós temos uma coisa interessante. Abra lá, por favor. Vamos ler o versículo 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. O texto diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, por quem, irmãos? De fazer o quê? É pecado pregar a palavra? Não. Deus é glorificado quando a palavra é pregada? Sim. Mas o Espírito Santo não queria que fosse pregado naquele lugar, naquele momento. Mas era desejo desta equipe missionária pregar naquele lugar. Então, pregar é uma coisa que agrada a Deus. Então, qual é a nossa lógica? Bom, Deus vai abençoar, né? Deus vai abrir as portas. Veja o versículo seguinte. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então há coisas que nós queremos fazer, que nós desejamos fazer para a glória de Deus, para o bem do povo, mas em dado momento não é a vontade do Senhor. Podemos ter certos desejos piedosos, mas que não estão em harmonia com os planos de Deus para dado momento. Precisamos aprender isso quando estamos liderando qualquer coisa. A casa, os negócios, na igreja, qualquer coisa. Então, entenda que em muitos momentos Deus nos impedirá. Em outros momentos Deus frustrará os nossos planos. Isso aqui é importante para líderes, porque muitos deles pensam principalmente em desistir quando determinado projeto não deu certo. Eu fiz uma vez, fiz outro, não está dando certo. Vou desistir. É um sinal que eu tenho que desistir. Não necessariamente. Quando Deus fecha as portas, não necessariamente quer dizer que Deus quer que você desista de algo que Ele lhe entregou. Mas você pode ter desejos que não seja a vontade de Deus para aquele momento. É preciso discernir isso. Em segundo lugar, a oração, por isso, é o centro nervoso do ministério de Neemias. Tudo era regado por oração, porque Neemias queria saber qual era a vontade de Deus. Neemias precisava da ajuda de Deus, da orientação, dos sinais vindos do Senhor para o seu trabalho em Jerusalém. Nossa vida, irmãos, deve ser regada por oração. Sim, nós devemos investigar, pensar, estudar, considerar, reconsiderar de novo. Mas tudo isso deve ser regado pela oração, pela súplica ao Senhor. Líderes precipitados, que não oram e não esperam a direção do Senhor, acabam prejudicando mais o trabalho do que impulsionando o serviço a Deus. Líderes precipitados podem causar verdadeiros retrocessos na sua equipe no futuro. Pode-se ter algum avanço momentâneo, mas retrocessos no futuro. Por isso toda liderança deve ser regada por oração, porque nós dependemos de Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor haja, que o Senhor me diga, que o Senhor me direcione por vários meios, me dê sinais, me diga como fazer, quando fazer. Me diga quando não fazer, me diga quando não falar, me oriente. Porque a sabedoria não está apenas quando nós falamos, mas quando nós não falamos. A sabedoria está não apenas quando nós agimos, mas também em alguns momentos quando nós não devemos agir. Quando devemos esperar que Deus haja, que Deus faça. Porque nem tudo você conseguirá fazer. Nem tudo você conseguirá mudar, conseguirá transformar. Eu sei que como líderes, quando a coisa não está andando do jeito que a gente imagina, ou quando não está agradando a Deus do jeito que Ele queria e que a gente queria também, a gente fica com a sensação de infidelidade, não é, irmãos? Como se nós estivéssemos sendo infiéis. Mas muitas vezes Deus atará as nossas mãos, para que a gente entenda que não somos nós, é Ele quem faz. E isso não é infidelidade. Isso é paciência. Paciência. E paciência não é indolência. Paciência não é procrastinação. É você ficar empurrando para frente, evitando resolver determinada coisa. Paciência não é procrastinação. O líder sábio sabe que quando surge uma oportunidade para resolver uma demanda, ele deve resolver. Quando a oportunidade surge, ele deve resolver. Não devemos nos prender excessivamente a circunstâncias que impõem desafios enormes sobre nós. O que detém uma coisa de acontecer no trabalho de liderança é Deus. Quem detém é Deus. Até quando Satanás está agindo, como o texto mostra em outros lugares do Novo Testamento, Paulo vai dizer, Satanás impediu. Satanás só faz isso porque Deus permitiu. Até quando Satanás levanta-se, é porque Deus permitiu. Então, quem abre as portas e quem fecha as portas é Deus.
É sempre Deus. Nós podemos contar, irmãos, com o constante livramento e provisão do Senhor no trabalho de liderança. Constante livramento e provisão do Senhor. Livramento para todos os dias, provisão para todos os dias. Veja o verso 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Então subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Você observa como o texto literariamente é construído de uma forma maravilhosa, porque vai mostrando o trabalho silencioso de um líder. Perceba aqui que ele não está comentando com ninguém. Perceba que o texto não mostra que ele chegou para um companheiro e disse assim: rapaz, é bronca, vice? É difícil, meu irmão. Vamos voltar, porque o recurso não vai dar. A gente não tem pessoal para isso. Está tudo destruído, está tudo horrível. Não tem como fazer, não. Ele vai, olha, verifica, volta em silêncio e vai para a sua casa. E aí o verso 16 nos diz algo. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Um líder é alguém que fala. Não é assim, irmãos? Mas não pode ser alguém que fala demais. Um líder maduro não é alguém com a língua solta. Que sai falando. Que sai fazendo ligações, WhatsApps. Esta é a postura amadurecida de um líder. Ele tinha em mente o que tinha que fazer, ele estava pensando nas circunstâncias, ele tinha um projeto. E podemos dizer que ele tinha um sonho de reconstruir o muro, mas ele não compartilhava os detalhes do seu projeto. Sabe por quê, irmãos? Ninguém impede Deus de fazer o que ele tem que fazer. Isso é um fato. Mas existem pessoas que vão atrapalhar. Elas vão ser pessimistas. Elas vão querer impedir a coisa de ir. Ou elas vão dizer assim: eu já fiz isso aí, não dá certo não. Esse povo não... Foi tantos anos, de 1900 e Adão e Eva até 1900 e Noé, eu tentei fazer e não deu certo. Não vai, olha, eu vou poupar você. Não faça não. Não vá não. Não chame não. Porque vai dar errado. Porque sempre deu errado e vai continuar dando errado. Mas a Bíblia diz que Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, meus irmãos. Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Um líder não é alguém que não se comunica. Ele não é uma pessoa antissocial. Mas ele é uma pessoa que fala o que é necessário falar. Conselho para os líderes da igreja: escute mais. Observe mais. E examine. E ore. E fale o necessário. Esse texto é tão sábio que ele vai nos ensinar até como lidarmos com as oposições. De modo sábio, equilibrado. Por que não dizer até chique? Porque Neemias é chique. Você não vê Neemias batendo boca com ninguém. Você não vê Neemias dizer: o chefe aqui sou eu. Não, quem manda aqui sou eu. Quem não quiser pode ir-se embora. Você não vai ver ele dizer isso.
Você vai ver como ele se comporta diante de situações difíceis. Mas aqui, o texto mais uma vez nos diz: ele guardou no coração e não compartilhou nada àquela altura, porque não era o momento de acontecer isso. Um líder tem planos, curto, médio e longo prazo. Ele pode ter planos, ele pode ter, mas ele confia em Deus. Confia em Deus. Certa vez, dando aula para seminaristas sobre liderança cristã, eu perguntei assim a eles: o que é que vocês acham de um líder planejar questões futuras da igreja, se a igreja, para que a igreja cresça a médio e longo prazo? 100% dos alunos disseram o seguinte: não, isso é pecaminoso. Ele tem que confiar em Deus. Ele não precisa projetar coisas, ele tem que confiar em Deus. E Deus vai fazendo, e então ele vai se adaptando ao que Deus vai fazendo com o tempo. Mas o Salmo nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão mais trabalho, né? Mais trabalho. Deus não nos proíbe de projetarmos, de planejarmos, contanto que esses planos sejam postos diante do Altíssimo e seja dito a Ele: seja feita a tua vontade, Senhor. Aqui está o esboço. Se o Senhor quiser desfazer tudo, amém. Se o Senhor quiser acrescentar alguma coisa, amém. Se o Senhor quiser retirar algum ponto, ou todos, ou dois, ou três, amém. Se o Senhor não quiser que seja agora, amém. Mas aqui estão os planos. Me orienta, Senhor. Neemias tinha planos, Neemias tinha projetos. Isso não é problema. O problema é quando você não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai, né? Como é que você se sente quando você escuta um candidato num debate político e aí o entrevistador pergunta a ele qual é o seu plano de governo? Ele diz assim: não, a gente vai cuidar do povo. A gente vai cuidar do povo, nosso povo sofre demais. A gente vai cuidar do povo. Ou a gente vai terminar determinada duplicação. Tudo bem. Como? Como? Então, quando você não tem o como, assistindo um debate desse, como é que você se sente? Meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. O cara não tem nada na cabeça, tem vento aí na cabeça. É um aventureiro que quer entrar e vai ser outro que vai enganar o povo de novo. E aí, muitos desses, quando são questionados, dizem assim: não, eu não prometo nada. Eu faço. E não tem plano, não? Não tem projeto, não? Então, qual é o seu projeto para a sua vida? Para o que Deus lhe entregou? Qual é o seu projeto para a sua família? Qual é o seu projeto para a sua igreja? O que é que você tem em mente para edificar a sua igreja? Porque isso não deve vir apenas da liderança formal da igreja. Deve vir de todos os crentes da igreja. Onde é que eu posso colaborar para que a minha igreja cresça? Porque todos nós, em algum momento, em algum espaço, exerceremos liderança. Algum de nós, ou todos nós, em algum momento, exerceremos liderança. Então, essas lições servem para todos nós. Todos nós. Veja o versículo 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Isso aqui é a força de um líder, irmãos, diante de uma situação terrível e que é desesperançosa. Ele viu só ruínas. Então, o que é que ele diz agora? Primeiro, guarda silêncio para aqueles que não deveriam ouvir o que ele tinha para dizer, porque o líder deve entender que ele tem um público para quem falar e tem outro público para quem calar. Vou repetir isso, tá?
O líder tem um público para quem falar e tem um público para quem calar. Então, para alguns, ele não diz nada. Não precisa. Para os seus liderados, ele precisa falar. Então, o que é que Neemias faz? Primeiro, mostra ao povo o estado das coisas. Viram tudo como está? Viram as ruínas, viram a devastação, viram o caos, viram a vergonha. Então, meus irmãos, reedifiquemos. Vamos trabalhar. Vamos dar as mãos. Vamos fazer a obra. Vamos levantar os muros. Vamos mudar essa situação. Deixemos de ser uma vergonha. Deixemos de ser opróbrio para as nações. Um líder não é aquele que baixa a cabeça diante das dificuldades e diz assim, não dá mais. E ele também não é aquele hiperotimista que vive dizendo assim, não, a gente vai conseguir, rapaz. A gente vai conseguir, isso aí não é nada não. Isso aqui não é nada. Isso aqui eu tiro por menos. Isso aqui, ele encara a realidade da dificuldade. Mas ele também tem em seu coração fé naquele que vai ajudar. Fé naquele que vai prover. Fé naquele que abrirá as portas, mesmo quando não há recurso. Porque Deus não precisa de recurso. Deus cria o mundo do nada. Ele cria a matéria. Ele não precisava de uma matéria-prima para criar o mundo. Ele criou tudo. Ele trouxe tudo à existência. Então Deus também não precisa de contexto para mudar uma circunstância. O líder confia absolutamente em Deus, mas ele é corajoso. Um líder é corajoso. Um líder vai lidar com situações, com adversidades, com problemas, com tragédias. Então ele precisa entender o seguinte, como eu já venho dizendo, oração, confiança em Deus. Apareceu uma tragédia. Como é que o líder maduro lida com aquilo? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. E agora, Jesus? Eu vou chorar. Vá chorar nos pés do Senhor. Chore nos pés dele, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa. Não adianta estar ligando para um, para outro para chorar. Ô, meu irmão, me ajude, ore por mim. Não sei o que for fazer. Quando não souber o que vai fazer, e vão ter vários momentos que você não vai saber o que vai fazer. Há vários momentos que eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu me lembro daquela passagem de Êxodo. Ficai parados e vejam o livramento do Senhor para convosco. Quando eu não sei o que fazer, eu tenho que esperar que Deus faça. E não há nada de errado em dizer eu não sei o que fazer agora. Não vou fazer nada agora. Daí nós precisamos aprender que o líder precisa aprender a lidar com pressões. Não é? Porque ele vai ser rodeado de várias pessoas em vários momentos. Tem que fazer isso, viu? Tem que fazer isso, viu? Tem que tomar atitude nisso, viu? A gente não pode aceitar isso acontecer, viu? Não pode. Você tem que falar, você tem que fazer, você tem que ser que lá, você tem que tomar uma atitude. Não pode. Deus não vai ser glorificado. Satanás está se levantando. Isso é uma vergonha. Nem quer que vão dizer da nossa igreja. Tem que fazer alguma coisa. Então, o líder vai estar rodeado de pressões. Rodeado de pressões. É normal. É normal. Como é que o líder lida com isso? Vamos orar. Vamos esperar a direção do Senhor. Não tem que fazer agora. Não, agora. Não vou fazer agora. Eu vou pensar. Eu vou refletir. Eu vou orar. Né? Se você estiver saindo de um carro que capotou, seu coração saindo pela boca, de susto, você vivo, e alguém chegasse com um papel, você assina aqui rapidinho, você assina? Confia em mim, assina aqui rapidinho. Só eu nem vou assinar, nem eu tenho condição de ler. Então, quando eu puder ler, aí eu leio e assino. Não, mas confia em mim, assina aqui rapidinho. Não, isso não é sábio. Um líder não age precipitadamente, impulsivamente.
E tenha cuidado que, como líder, você não seja uma pessoa demasiadamente influenciável. Tenha cuidado. É claro que existem boas influências, bons conselhos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. A Escritura diz isso. Mas tenha cuidado para que você não seja um bonequinho na mão dos outros. Amém, meus irmãos? O texto vai continuar nos dizendo aqui, verso 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, exponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Veja aqui Neemias, no início do verso 18, né? Ele testemunha como Deus vinha abençoando até ali, como Deus ia suprindo até ali todas as demandas necessárias para que ele fizesse a obra em Jerusalém. Neemias estava confiante em Deus e passou isso para os seus liderados. Ele testemunhou. Não era apenas uma fé cega que dizia, eu creio que Deus vai fazer. Ele estava testemunhando, irmãos, Deus tem nos guiado até aqui. Deus abriu o coração do rei, eu consegui recursos, eu consegui cartas. Deus tem me trazido até aqui. Então o povo ouviu o líder, observe, ouviu o líder e disse, vamos trabalhar, vamos edificar, vamos colocar as nossas mãos no trabalho para reedificar o muro. E aqui a gente vai considerar algumas coisas. Irmãos, bons líderes não são apenas analistas e estrategistas. Eles são práticos, dinâmicos e perspicazes. Práticos, dinâmicos e perspicazes. Bons líderes não são apenas aqueles que têm boas ideias. Tem muita gente que tem boas ideias, mas não sabem como fazer esse negócio funcionar. Um líder é prático. O caminho é esse. É por aqui que a gente vai. Mesmo que eu não tenha muita certeza, mas vamos testar esse aqui. Porque nem sempre a gente vai ter absoluta certeza, né? Do que a gente vai fazer ou está fazendo. Mas um líder eficaz, um líder cheio de sabedoria, é alguém prático, mas ele também analisa. Porque é um problema quando o líder é apenas prático. Né? É aquela pessoa que é um touro para trabalhar. E vai, e bota, e vai, e faz tudo, e bota a igreja na cabeça, sai andando, leva lá para Toritama com a igreja na cabeça. Mas quando vai planejar, não tem. Então, a prática sem o planejamento causará uma exaustão. Uma exaustão. Porque você vai estar concentrando excessiva força em determinada área. Quando não precisava ser assim. O que se precisava era de uma organização. Uma liderança madura é organizada. É organizada. Isso não quer dizer que eu tenha tudo planejado. Porque há coisas que no meio da trajetória vão surgir e vão acontecer. E o líder precisa estar sensível ao que Deus está fazendo. E o rumo que Deus está dando. Então eu também não posso enrijecer Deus. E o que é que aprendemos aqui com isso? Um líder maduro não é perfeccionista. Ele não é perfeccionista. Ele é alguém disposto a continuar ensinando, a continuar ensinando, a continuar ensinando, a continuar ensinando. Né? Eu já contei aqui para vocês em outra ocasião, eu vou contar de novo. Eu tive várias experiências em igrejas distintas na liderança. E eu via várias vezes o ensino sendo realizado, eu ensinando coisa, né? Eu ensinava agora, aqui. 2 minutos depois, tinha alguém fazendo errado. Mas é assim. A vida é assim. Com os filhos são assim ou não são. A gente diz agora, não pegue isso aqui, porque vai quebrar. Quando você vê, você escuta só o barulho, quebrou. Aí você pergunta àquela criaturinha, né? Eu não falei. Olha para você assim, né? Silêncio.
Essa é a trajetória da liderança. Nós vamos lidar com liderados que erram, que não fazem do jeitinho que a gente imaginou. Então, o que é que muitos fazem? Não, me dê. Deixa. Deixa que eu faço. Porque eu quero que saia do jeito que eu quero. Porque esse copo não pode estar aqui, tem que ficar aqui. Porque o ângulo físico é esse. Porque esse iPad, ele não tem que ficar aqui muito para a ponta, tem que ficar mais para cá. Assim. Né? Porque pode cair. Né? Eu me lembro de uma vez eu pregando na igreja de Santa Cruz, e tinha um casal que foi morar longe na Paraíba. Isso não tem a ver com liderança, mas foi um fato engraçado. E o copo era bem parecido com esse, ficava no púlpito. Sendo que nesse dia ele estava bem na ponta, e eu estava pregando, e eu estava gesticulando muito. Né? E aí a irmã, lá no outro estado, lá na Paraíba, ligou para um diácono da igreja, disse, pelo amor de Deus, tira esse copo de perto do pastor. Ele vai derrubar o copo. Eu já estou surtando aqui, eu estou com taquicardia, eu estou vendo esse copo caindo, e ele cortando a mão dele, saindo sangue. O diácono não teve coragem de mexer, porque ele não ia subir no púlpito para mexer. Né? Mas depois ela ligou para mim, ela disse, ô pastor, peça a eles para botar um móvel de lado, assim, o senhor vai bater nesse negócio aí. Às vezes nós somos excessivamente preocupados e às vezes nós somos excessivamente despreocupados. Nós devemos estar num equilíbrio. Num equilíbrio. E confiar que Deus... Quando você, na liderança, confiar a alguém uma coisa, deixe que a pessoa faça. Deixe que a pessoa faça. Não vá manipulando no meio do caminho. Não, deixa eu ver aqui para ver. Você deixa. Se no final há coisas a melhorar, você pontua o que foi muito bom, o que foi bom e o que precisa ser melhorado da próxima vez. Essa é a forma. Um líder imprudente já começa dizendo assim, poderia ter sido melhor. Se fosse eu fazendo, era melhor. Essa pessoa não sabe o que é liderança. Porque se liderança é você trazer pessoas para servir junto com você, seu empreendimento não é detê-las, é influenciá-las. É ensiná-las a avançar, não a voltar. Então, quando você diz meramente assim, não, olha, você não vai fazer mais, não, porque você faz muito ruim. Você faz muito ruim isso aqui. Agora, você é muito ruim nisso aqui. Deixa que eu faço. Seu nome vai ficar aqui no departamento, tudinho, direitinho, até o final do ano. Mas eu faço. Porque você não sabe, não. Não. Ensino, 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 ensino. Se um dia você não tiver com paciência para ensinar, aí você diz assim, amanhã a gente conversa. Porque vai ter esse dia. Né? Vai ter esse dia. Que você vai estar com um juízo zero, querendo comer, dormir, tomar banho. Não. Tomar banho, comer e dormir. E você não vai ter cabeça para resolver determinadas coisas. Não há nenhum problema. Amanhã eu resolvo. Porque a sua mente estará centrada no problema, na dificuldade, suplicando a sabedoria divina. Vamos para o final, do verso 17 ao verso 20. Ou melhor, 19 ao 20. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam do empreendimento, né, da construção, disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Observe, irmãos. Observe que eles se levantam, zombam. Lá no versículo de número 9 e 10, nós lemos o seguinte, no mesmo capítulo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Como é que alguém pode ficar incomodado
com alguém trabalhando para o bem do outro? Pode. Pode. Porque o prazer de alguns é ver a destruição, o caos, a tristeza, o desânimo. O prazer de alguns é ver a coisa se acabar, virar um monturo. Não é de ver a coisa prosperar. Veja que Neemias tem todo o aparato aqui, divino, político, as permissões devidas. O homem estava trabalhando legalmente. Legalmente. Não tinha nada legal que embargasse a obra. Estava tudo certo. Mas essa rapaziada aqui começou a se incomodar e começaram a desprezar, a zombar. Veja as palavras, zombar e desprezar. Essas palavras são importantes observarmos nesse versículo, irmãos, porque essas duas coisas conseguem imobilizar pessoas. Você já se sentiu imobilizado quando alguém zombou de você? Eu já. Você já? Ou com raiva, ou com ira. E como foi que você se sentiu quando alguém desprezou você? São duas ferramentas que conseguem travar a vida. A zombaria e o desprezo. Eles estavam lidando com isso aqui. Isso aqui é muito interessante, porque agora a gente vai lidar com a resposta de Neemias ao desprezo e à zombaria. Veja o verso 20. Vamos ler juntos? Então lhe respondi: de smoking, como disse Mari agora, fechou. Tobias e Sanbalat sabiam que eles tinham os documentos. Veja no versículo 9 e 10. Tobias e Sanbalat sabiam que eles tinham permissão do rei para fazer aquilo. O que é que eles questionam? Veja o que eles questionam. Vocês querem se rebelar contra o rei? Eles queriam causar confusão. Essa é outra característica das oposições, a lideranças piedosas. Além de zombar, além de desprezar, querem causar confusão, perturbar a unidade do povo, perturbar o propósito do povo. E o que é que Neemias faz? Ele não diz assim: vem cá, vocês querem o quê? Estão querendo o quê? O que é que vocês estão querendo aqui? Tem uma turma aqui comigo aqui. Pega aí esse pedaço de pau aí da ruína do... Percebe que ele nem volta a dar uma resposta que ele sabia que eles tinham. Percebe que ele não diz assim: a gente não está se rebelando contra o rei. Isso é mentira sua. Percebe que ele não responde isso? Porque ele sabia que eles sabiam disso. Então Neemias não se cansa dando respostas inúteis, irmãos. Ele não fica perdendo força. Porque esse é o objetivo, muitas vezes, da oposição: desgastar. Desgastar. Você lembra nos tempos antigos, no Antigo Testamento mostra isso? Os exércitos iam invadir um reino, eles sitiavam, né? Passavam, às vezes, anos ao redor. Porque aquilo era uma ameaça, né? Uma ameaça para que o outro se entregasse. Para desgastar o outro. Para tirar a segurança do outro. Da mesma forma, na liderança, às vezes a oposição de Satanás é nos rodear para nos desgastar. Então, o que é que vai acontecer nesse processo? Zombaria, vai acontecer desprezo, vai acontecer calúnia, mentira, troca de informações, manipulação de informações, questionamentos que já foram respondidos, são trazidos novamente a fim de implantar uma espécie de exaustão. E aquele que não é sábio, que se prende a isso, começa realmente a se desgastar com o que não deveria. E começa a cansar. E começa a parar.
e começa a desistir. Mas o que é que Neemias responde? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Quem fará é o Senhor. Pronto. Não tinha necessidade de mais respostas do que isso. Existem opositores que têm a função de desestabilizar o que está sendo feito, de perturbar a obra, de a fazer desmoronar, de confundir o povo. Nisso aprendemos com a resposta sábia e fundamental de Neemias. Ele não discutiu, ele não brigou, ele não atacou, ele não se irou contra os opositores, ele apenas declarou: Deus nos dará êxito e nós trabalharemos. Louvado seja Deus por isso. O que é que ele estava nos ensinando aqui, né? O que é que ele está nos ensinando aqui? Continue trabalhando. Não foi para isso que o Senhor lhe chamou? Continue fazendo o que o Senhor lhe chamou para fazer. Segunda coisa que nós devemos considerar aqui. O líder vê a oposição. Ele não é cego. Ele sabe que a oposição está lá. Mas primeiramente confia em Deus para fazer prosperar o trabalho. Ele sabe que Deus o protegerá. Deus o protegerá. O líder cristão permanece firme no propósito que Deus o chamou, porque ele confia no Senhor. Terceira coisa, meus irmãos, não desvie a atenção por causa da oposição. Esse é o propósito da zombaria e das mentiras. Não seja tomado pelo ódio, pela raiva, nem pelo rancor, pelos que se opõem. Não. Se você se ira, se você deixa o seu coração se encher de ódio, de revolta, seu opositor está lhe dominando. Ele conseguiu. Não é assim que Jesus nos ensina, né? Tenhamos um espírito quieto, tranquilo diante de Deus, em paz diante de Deus, para fazer a sua vontade. Dos outros, o Senhor cuida. Cuidemos nós daquilo que Ele nos confiou a fazer. Quarto, não desejo uma tranquilidade que não glorifica a Deus. Vou repetir. Não deseje uma tranquilidade que não glorifica a Deus. Porque muitos que se cansaram na liderança acabam desejando tranquilidade, mas essa tranquilidade não glorifica a Deus. As oposições também servem para nos ensinar que dependemos de Deus no nosso serviço. Não adianta você buscar tranquilidade. Calvino, de passagem em Genebra, Farel soube que ele estava lá. Calvino era jovem. E Farel já tinha ouvido falar dele. Calvino não era ainda o grande reformador. Era alguém com boa formação, tinha escrito um tratado sobre a filosofia de Sêneca. E então Farel vai ao encontro de Calvino. E diz assim a ele: fique aqui e pastoreie a igreja de Genebra. A igreja de São Pedro. Calvino disse: ô meu irmão, tudo na paz. Veja, eu sou um intelectual. Meu negócio é estudar, entendeu? Escrever. Eu sou até um entusiasta da Reforma Protestante. Eu gosto de ler os escritos de Lutero, mas eu estou empreendendo escrever vários tratados teológicos, né? Pastorear, pregar, não. Farel disse que Deus amaldiçoe você se você não ficar. Que ele amaldiçoe seus projetos. Calvino, acho que Calvino olhou assim e fez: irmão, é pentecostal.
Ô, meu irmão, que é isso, meu irmão? Paz do Senhor. Resultado, Calvino ficou, irmãos. Calvino ficou. Depois de algum tempo, foi expulso de Genebra. Veja só, expulso. A história vai dizer que tinha vários protestos, às vezes na frente da igreja, chamando ele de cão. Imagine, o pastor, eu pregando aqui, um cabo ali na frente, seu cão, seu cachorro, né? Meu Deus. Calvino sofreu. Aquele homem que sofreu, viu? Ele morreu com 50 e poucos anos, também não era para menos, não. Saiu de Genebra, foi expulso, vai para Estrasburgo, começa a cuidar de uma congregação, né? Que era a paz para a vida daquele homem. Ele visitava os enfermos, né? E aí ele casou lá, os irmãos arrumaram uma esposa para ele, porque ele não queria casar, todo mundo queria que ele casasse. Ele disse, não, eu estou em paz. Todo mundo queria interferir na vida do coitado, do Calvino. Ele disse, não, você tem que se casar, né? E aí ele tinha um casal de amigos e o marido morreu e a viúva ficou, né? E era uma mulher piedosa. Aí Martin Bucer disse, ó, varão. É, ela disse. Mas não, primeiro tinham arrumado para ele um casamento com um alemã. Essa foi engraçado, esse episódio. E os amigos, né? Martin Bucer ali arrumaram com um alemã. Aí disseram, aí, você vai casar? Eu falei, como é que eu vou casar com uma mulher que eu não entendo o que ela fala, rapaz? Não vai dar certo isso, não. Na mesma casa eu vou falar com ela, ela não me entende, nem ela vai falar, eu não vou entender. Então aí agora arrumaram a esposa para ele e ele casou. Lá, Estrasburgo. Tava uma benção a vida dele. Tranquilo, visitando o povo. Daqui um pouco veio o convite novo de Genebra. Volto para Genebra. Sabe o que ele disse? Genebra é meu inferno. Não, não quero. Não vou voltar. Tá tudo em paz. Tudo que Calvino queria na vida dele era tranquilidade para viver. Mas tudo que Deus não deu foi isso. Tranquilidade. Deus não deu tranquilidade a Calvino. Então há uma busca por tranquilidade que é oposta à vontade de Deus. Calvino buscou isso, Deus não deu. Então, se um líder vive pensando, né? Eu quero ficar tranquilo. Deus ouve, viu? Deus ouve. Já viu aquele comercialzinho que diz, ele não vai não, já viu? Cuidado, na busca por uma tranquilidade que não é a vontade de Deus. Neemias sabia onde ele estava entrando. Sabia o custo do seu trabalho. É claro, eu não quero dizer com isso que Deus não nos dará tempos de refrigério e de calma e de tranquilidade, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós temos a obsessão por uma tranquilidade que não glorifica a Deus, isto é, uma busca por algo que Deus desaprova. É claro que eu sei que a gente não vai orar pedindo guerra, né? Senhor, manda uma guerra para mim, manda umas tribulaçõezinhas, né? Ô, Senhor, tá tudo tão em paz, manda umas lutas grandes para mim aí, né? A gente não vai orar desse jeito, né? Se vocês oram, eu não, né? A gente ora pedindo paz, né? Mas quando esta busca de paz terrena vira uma obsessão na nossa vida, e a gente começa a se desprender da verdadeira paz que Deus pode trazer ao nosso coração, mesmo em meio às dificuldades, a gente busca uma paz que não é a paz que Ele dá, a gente pode estar pecando contra Ele. Quinto, um líder, um líder não se gloria nas suas conquistas. As conquistas são de Deus e não suas. Só o que ele pode dizer é: foi o Senhor. Ele me deu forças. Ele me deu graça. Mas foi o Senhor. A glória da prosperidade no trabalho é toda de Deus e não sua. Toda de Deus. Em sexto e último lugar nas minhas aplicações aqui, irmãos. Deleite-se na bênção do Senhor e não nas suas capacidades, na sua inteligência. Deleite-se na bênção do Senhor. Não é? Uma vez um irmão me procurou, preocupado com ele mesmo. Esse pastor, estou preocupado porque eu sou um gênio. Eu sou muito inteligente. Você está falando, eu já sei o que você vai falar depois na pregação. Agora eu sou muito inteligente. O que é que eu faço? Eu digo, empregue sua inteligência na vontade de Deus, na obra do Senhor, né? Mas se lembre do que o texto sagrado diz, né? Não se glorie o homem. Né? O homem, sua boca não louve a você mesmo, que a boca do outro te louve.
Um líder deleita-se na bênção de Deus. Deus abençoou. Ele se deleita nisso. Ele não fica se deleitando nele mesmo, né? Ele não vai para frente do espelho e diz: espelho, espelho meu, tem alguém mais sábio do que eu? Ele não faz isso, né? Ele não vai para frente do espelho e olha se você conseguiu, né? Eu te admiro. Glória a você, reflexo meu. Você é bom. Olhe como você conseguiu conquistar as coisas. A soberba precede a queda, a ruína. Líderes piedosos cultivam humildade no seu coração. Vocês têm alguma pergunta? Vamos orar? Ó Deus santo, justo, amoroso, fiel. Obrigado pela tua palavra, por tanta sabedoria divina registrada num pequeno texto. Obrigado pela vida de Neemias, homem santo, piedoso, que dedicou sua vida e os melhores anos de suas forças para o teu trabalho. Sua renúncia a uma posição confortável no palácio nos ensina. Sua dependência do Senhor, sua vida de oração, sua humildade, sua prudência. São ensinos preciosos para nós, Senhor. Que este ano 2024 sejamos mais sábios, sejamos mais maduros e sejamos mais constantes em buscar o teu querer, a tua direção. Abençoa os líderes de nossa igreja, Senhor. Abençoa todos os irmãos de nossa igreja. Que o Senhor ajude-os, fortaleça-os, ensine-os para a glória do teu nome. É isso que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém.